Oi pessoal, e bem-vindos ao segundo vídeo de arquivos. No último vídeo a gente viu um pouco como que os arquivos funcionam por baixo, e nesse vídeo a gente vai ver um pouco de ferramentas para a gente começar a mexer com algum arquivo que a gente encontrou por aí e não sabe exatamente o que é às vezes. Aqui nessa pasta eu coloquei alguns arquivos que estão sem extensão, que seriam arquivos que a princípio a gente não sabe que programa a gente usaria para ler. O sistema operacional ele já tentou adivinhar aqui um pouco, inclusive descobriu que aqui é uma imagem, mas aqui vamos tentar trabalhando supondo que a gente não faz ideia do que eles são e ver o que a gente pode fazer para tentar descobrir. A primeira ferramenta que geralmente consegue ajudar a gente melhor é o xdump, que permite a gente olhar um pouco como que o arquivo é por dentro. Então, aqui nesse arquivo 0, a gente usando um XXD nele, a gente não vê muito padrão aqui no binário, mas a gente consegue ver aqui que ele é um monte de caracteres ASCII. Então, provavelmente é um arquivo texto que a gente até conseguiria abrir com o editor de texto. E aqui a gente consegue ver que é um arquivo de texto comum, e no caso aqui é um lorem Y. É um texto justamente feito para ser bem genérico. Já o arquivo 1, no arquivo 1 a gente vê uns padrões um pouco diferentes. Observe que aqui na coluna de caracteres a gente não consegue encontrar nada de texto sequencial, provavelmente boa parte disso aqui é caractere ASCII só por acaso, mas observem aqui que o texto começa com o byte 89 e depois bytes para o string.png. Isso aqui, na verdade, é uma prática muito comum de os arquivos começarem com um cabeçalho e nesse cabeçalho ter um valor que identifica o arquivo. Provavelmente todo arquivo PNG ele deve começar com os bytes 89, 50, 4E, 47 para um programa conseguir identificar. E é justamente isso que o sistema operacional deve ter usado aqui para mostrar no navegador de arquivos que o arquivo é uma imagem. Aí esse valor que identifica o arquivo ele é chamado de Magic Number, é um número mágico e olhando ele geralmente você já consegue ter uma noção boa de o que é o arquivo que você está mexendo. Inclusive você encontra umas listas na internet que dizem que listam um monte de Magic Numbers para ajudar você a identificar o arquivo. Aqui nesse site, por exemplo, a gente tem uma lista bem grande para diversos descritores de arquivos, que seriam os Magic Numbers que são usados para identificar. Olhando aqui no PNG, vamos procurar esses bytes que a gente viu no começo, 89504E47. Aí, aqui a gente consegue observar que na verdade o Magic Number do PNG é um pouco maior. Aqui a gente na verdade tem que todos esses 8 bytes iniciais são Magic Numbers do PNG para a gente identificar ele. Mas, mais do que ficar decorando Magic Number, existe também a ferramenta File. A File ela tem uma lista de Magic Numbers que ela usa para identificar o arquivo e ela também faz outras coisas para ajudar a você identificar, mesmo não sabendo a extensão. No caso, por exemplo, a gente usar no arquivo 0, a gente vê que é um arquivo de texto, e no arquivo 1 ele já descobre que é uma imagem PNG e ele ainda consegue encontrar qual que é o tamanho da imagem e também informações sobre a cor. No caso aqui, se a gente mudar a extensão, o sistema operacional deve conseguir abrir normalmente. Ele conseguiu abrir e agora a gente consegue mexer com a imagem. Para o arquivo 2 também, a gente já pode usar o file para tentar identificar o que ele é. E aqui a gente está identificando que ele é um arquivo tipo ELF. O ELF seria o equivalente do Linux para o exe do Windows. Ele é um arquivo do tipo executável. ELF é uma abreviação para Executable Unicable Format. E nesse caso aqui ele é um ELF para x86. É um ELF que o nosso computador deve conseguir rodar. Se a gente tentar executar ele como um programa, ele deve funcionar. Bom, como a gente não sabe o que esse programa faz, a gente executou, ele aparentemente não fez nada. E, bom, a gente não tem muita ferramenta para dizer o que está acontecendo. Mas mais na frente, nas próximas aulas, a gente vai ver mais detalhes sobre como olhar a execução de um programa para a gente ter condição de fazer isso melhor. Mas, por enquanto, vamos seguir em frente e ver o que o
File tem a dizer sobre o arquivo 3. O arquivo 3, ele viu aqui e ele só viu que tem dados. Ele está chamando que é um arquivo tipo data. Ele mostra arquivo tipo data quando ele não sabe o que ele está encontrando. Ele vê que são dados, mas ele não sabe de que tipo. Então, para esse caso aqui, a gente teria que dar uma olhada realmente no hexadecimal para tentar entender. Aqui a gente também está vendo um monte de coisas que não está vendo nenhum padrão. E também, como o próprio file não achou o magic number, a gente provavelmente não vai conseguir entender nada a partir desses bytes iniciais do header. Porém, tem um programa que faz um pouco mais do que o file, que ele chama Beanwalk. O Beanwalker, o que ele faz é procurar ao longo de todo o arquivo, ao invés de procurar só no cabeçalho, por algum identificador que vai dizer o que o arquivo é. Então, rodando um Beanwalker no arquivo 3, a gente talvez consiga entender um pouco o que ele está fazendo. Aqui o Beanwalk ele rodou pelo arquivo e aparentemente ele achou alguma coisa. Aqui no header, no primeiro byte do arquivo, ele achou um header binário, que está falando de alguma versão de hardware e também de firmware. Então isso aqui provavelmente é a firmware, que seria o sistema operacional de algum tipo de dispositivo. E aqui embaixo ele ainda encontra, isso aqui tem um header de firmware no byte 32, tem mais um header de alguma coisa no byte 53728, tem o kernel do Linux. Aqui mais para baixo ele já achou um arquivo compactado ZZip e também um sistema de arquivos aqui incluído aqui dentro. Essa imagem, esse arquivo foi o que peguei na internet, é na verdade uma firmware de roteador. E aqui é um resultado que a gente realmente encontra o esperado. Tem o Linux, sistema operacional, tem o sistema de arquivos. E a gente ainda consegue fazer mais. O Beanwalk, além de conseguir identificar, ele é capaz também de extrair o que ele encontrou. Se a gente rodar com o traço E, que é extrair, a gente consegue ver bonitinho o arquivo gzip que ele achou, que chama pig. Não faço ideia por quê. E também aqui a gente consegue o próprio sistema de arquivos. Aqui a gente consegue entrar dentro do que seria o HD, entre aspas, do roteador. E aqui a gente, por exemplo, conseguiria ver os programas e tal, fazer algum tipo de engenharia reversa. E por fim também existe esse arquivo 4, que a gente rodando o file no arquivo 4, a gente também vê data. E tentando o Beanwalk nele, ele também não encontra nada. Então, a única coisa que realmente resta pra gente é a gente fazer um xdump para tentar entender o que tem aqui dentro. E, para quem lembra do último vídeo, esse aqui é o arquivo binário que a gente escreveu no programa anterior. Aí, o que a gente fez naquele programa foi simplesmente pegar os variáveis na memória e guardar no arquivo. A gente não colocou nenhum cabeçalho bonitinho para falar o que ele faz e coisas do tipo. E naturalmente os programas que a gente está usando não vão conseguir achar. Então, no caso aqui, se a gente não soubesse de onde o arquivo veio, a única forma da gente ver e realmente entender como o arquivo está organizado é pegar o programa que trabalha com ele e fazendo um trabalho de array reverso. O que seria um trabalho nada trivial, mas ainda assim seria possível a gente analisar um arquivo que a gente desconhece. E bom, além da ferramenta XXD para analisar arquivo binário e o file Beanwalk, outra ferramenta também bastante interessante é a ferramenta Strings, que o que ela faz é pegar um arquivo e ela vai procurando por sequências de caracteres por exemplo, eu posso ter um binário e nesse binário eu guardei alguma string de C. Aí, dentro do binário, você vai ter uma certa região que ela tem texto escrito. Uma coisa que seria realmente igual ao modo texto e que a gente conseguiria ler. E o strings, ele procura essas coisas dentro do arquivo. Olhando dentro do arquivo 0, a gente vê o arquivo original, porque ele é texto. Dentro do arquivo 1, que a gente viu que era um PNG, ele encontra um monte de coisa, mas parece não ser muito inteligível, até porque é uma imagem. No início a gente vê umas coisas que parecem ser do cabeçalho, mas aqui pra frente, provavelmente, aqui pra baixo são provavelmente só um monte de bytes da imagem que por acaso deram caracteres ASCII e por acaso apareceram juntos.
Para o arquivo 2, que seria aquele executável que a gente achou, ele encontra um monte de coisas realmente inteligíveis. Por exemplo, aqui no início a gente está vendo algumas bibliotecas que ele carrega, a gente está vendo o nome de funções de C. Aqui a gente inclusive vê a string arquivo.txt e coisas do tipo. Isso aqui, ele é o executável que faz a leitura do arquivo que a gente criou no vídeo anterior. Isso aqui é depois compilado o mesmo binário. E aqui a gente já consegue ver algumas strings que estavam guardadas no código, que pelo menos parte do que a gente tinha no código fonte vai aparecer no arquivo binário de forma mais legível. No caso, isso aqui são strings que o programa usava e que ele passou para o binário porque o binário vai usar elas. No arquivo 3, que seria a firma do roteador, a gente tem um resultado parecido com o do PNG. Nada muito inteligível. Talvez no começo tenha alguma coisa. Também parece não ser muito inteligível. E no arquivo 4, a gente não encontra nada. Não tem nenhuma sequência de caracteres grande o suficiente para ele realmente localizar como strings. Para esse vídeo, eu acho que isso é tudo. Agora a gente tem alguma noção de que ferramenta a gente pode usar se a gente encontrar alguma coisa desconhecida e quiser trabalhar com ela. E com isso a gente já tem um pouco de poder para começar a realmente entender como que um arquivo desconhecido deve ser entendido ou deve ser lido.